É isso aí, galera. Bem-vindos ao Debate Descentralizado. Desde 2017, o programa mais inteligente de cripto do Brasil, trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, grande investidor, saber a se posicionar e navegar essa transformação digital que está acontecendo nesse momento. Vamos bater um super papo aqui de novo com o Paulo Cogos, ele que é economista, dono do canal Ocidente em Fúria e também agora pré-candidato a vereador. Beleza, Cogos? Como é que tá por aí, cara? Olha, tirando o que tá ruim, tá bom. Muito bom estar aqui com você, Rodrigues Digital, você que é meu amigo pessoal, cujo trabalho eu admiro muito, porque você traz uma informação de extrema relevância para as pessoas, que são as criptomoedas, e a luta segue. E Cogos, para você ver como mudou tudo, né? Há um tempo atrás eu era referência e autoridade para falar de Bitcoin, mas já estamos num nível tão elevado da adoção do Bitcoin, que é o tema principal da campanha do Trump aqui. Tanto o Trump quanto o Vence apoiam o Bitcoin e estamos falando de Bitcoin a nível presidencial da eleição mais importante do planeta. Mudou tudo e mudou rápido, hein? Pois é, muito mais rápido do que muita gente pensou que fosse mudar, e essa é a beleza do mercado. O empreendedorismo, ele surpreende não só na qualidade das coisas que o mercado produz, mas também no tempo em que ele entrega essas inovações. Como você já disse, rompeu a bolha de uma maneira inimaginável. O presidente dos Estados Unidos falando nisso. O presidente dos Estados Unidos, que eu digo o Trump, o verdadeiro presidente dos Estados Unidos, né? Porque lá teve fraude. Não só lá, né? Mas, Cogos, vamos bater um papo aqui. Primeiramente. Não só lá, mas eu não quero ser preso, então. Não só lá, pois é. Como é que está hoje a situação política e econômica do Brasil? Porque eu estou aqui nos Estados Unidos há anos, abri as minhas contas de mídia social daqui já há anos, não sei se o meu algoritmo é diferente ou não, mas eu vejo e tenho acesso a coisas que demoram, às vezes, para chegar no Brasil, devido a vários filtros, né? E eu tô vendo de frente hoje um canal de televisão que era ícone na nossa infância se ridicularizando com o tipo de matéria que os caras são pagos para passar, né? É numa falência total do jornalismo brasileiro em várias outras mídias e literalmente criando uma camada não mostrando para a população o que está acontecendo. Se não fosse o burguesinho chatolino do mundo lá, o Kiko dos Foguetes, comprar o Twitter para a gente ter um pouquinho mais de acesso à informação, estaríamos um pouco mais acelerados nesse avanço do Estado que está acontecendo bem rápido. E as pessoas economicamente hoje que escolheram lá atrás o atual administração estão economicamente já passou do zero. A população está quebrada, o Brasil está sem dinheiro. Como é que vai resolver esse problema a pouco e a longo prazo? Como que você enxerga isso economicamente? Olha, Rodrigues, eu sempre enxergo as coisas segundo um tripé da ação humana. Então, a ação humana propositada, ela tem três grandes fundamentos: a motivação moral, ação moral, né? A ação econômica, que diz respeito a como você administra os recursos para conquistar suas finalidades morais, e a ação hostil, que se dá quando você precisa enfrentar uma oposição a esse seu intento, né? Então, a ação moral nos dá finalidade. A ação material nos diz como que nós administramos recursos escassos para atingir essa finalidade. E a ação hostil nos diz como que nós devemos lidar com a oposição a isso. No Brasil, primeiro ponto, o brasileiro ele tem aqui uma certa deficiência moral devido à doutrinação esquerdista nas escolas, na mídia, a perda da referência da civilização brasileira em termos históricos, espirituais, religiosos. E eu sou fruto desse sistema, porque eu vim de escola do Estado e fui ensinado e adestrado dentro da escola e dentro da faculdade a admirar e apreciar o esquerdismo, até eu descobri que eu estava sendo enganado. Pois é, graças a Deus você tem um dom de inteligência que conseguiu superar essa doutrinação. Mas nem todo mundo tem isso. A maioria das pessoas, elas têm uma habilidade voltada para um ofício prático. E é bom que seja assim, numa divisão de trabalho de mercado, mas infelizmente a doutrinação das escolas faz com que a maioria das pessoas seja vítima desse sistema e poucos são os que saem da Matrix. E aí entra o nosso segundo ponto.
As pessoas que saíram dessa matrix, elas precisam informar as que não saíram. E aí, com a argumentação, a verdade vem à tona. Aí qual que é a grande malandragem do sistema? É sonegar informação ao povo. É viesar a informação através da censura. E essa censura não se dá só com o Xandão mandando prender e arrebentar. Vem também com as big techs, que aplicam algoritmos, shadow ban e censuram os canais de informação independentes que não sejam aparelhados pelo sistema. E aí entra um outro ponto, né? Quando se trata de ação econômica, as pessoas alocam recursos escassos, inclusive o seu próprio tempo, de acordo com as informações que elas têm. Porque essa alocação de recursos no mercado, ela precisa se dar segundo a razão, por uma maneira racional. Só que para ter razão, você precisa ter informação. Então, por isso que é tão grave o que estão fazendo de censurar pessoas independentes, censurar canais independentes, seja através do método do Xandão ou através do método do Zuckerberg, no final, o que existe aqui é um desarranjo econômico porque as pessoas não têm informação para basear as suas decisões econômicas racionais. E aí entramos no terceiro ponto, que é a ação hostil, que é a guerra. Informação é uma das principais dimensões da guerra. Ela é tão importante, se não for mais importante, do que o próprio fogo das armas ou o movimento das tropas. Então a informação sempre foi arma de guerra. E aí existem várias operações informacionais que se fazem na guerra. Uma delas é a desinformação, que a grande mídia pratica, né? A Rede Globo, etc., CNN. O que eles fazem se não desinformar as pessoas? Divulgando aquilo que não é. E, ao mesmo tempo, eles fazem uma guerra informacional no sentido de impedir a comunicação entre as pessoas de bem. Então, existe aqui uma guerra do sistema contra a humanidade. A informação é parte disso. E é triste a gente ver que o próprio grupo de senadores e grupo de esqueci a palavra em português, deputados, que orquestram e estrategam certos tipos de lei para continuar sustentando e financiando esse sistema de propaganda estatal através dessa mídia, que é uma mídia já relativamente comprada porque está vazia, porque hoje a tecnologia faz com que o indivíduo escolha o seu conteúdo. E os números provam, cada vez mais essa mídia tradicional ela não tem mais usuário, não tem como checar, não tem a quantidade de like ou super link que você consegue rastrear todas as visualizações. E esse sistema que está morrendo, mas o Estado está injetando dinheiro nele ainda na última esperança de ser a voz, né, para tentar agrupar o máximo número de votos possível. Esse sistema está morrendo claramente. Tá, mas aí que tá, né? O que está acontecendo é uma distanásia, né? É um prolongamento artificial da vida de um sistema obsoleto e falido pelo fato de que o Estado se agarra aos seus monopólios. E, além disso, eles tentam controlar as pessoas, porque toda a ideia do mercado é tornar as pessoas cada vez mais independentes nas suas ações. É assim que se dá o aprofundamento da divisão de trabalho numa economia. Então, quando a sociedade começa num baixo nível tecnológico, muitas coisas ainda precisam ser providas de uma forma mais comunal, mais comunitária. Isso gera problemas morais, riscos morais. É só ver que num condomínio existem muitas discussões entre os moradores, muito mais do que quem mora em casas separadas. Só que o condomínio também tem as suas vantagens em termos de economia de escala. À medida que a tecnologia e o mercado avançam, ele permite que cada vez as pessoas possam viabilizar projetos individuais e ter mais autonomia nas suas decisões. Então, a tecnologia de streaming, por exemplo, permite que as pessoas tenham mais autonomia em escolher a informação que elas consomem. Isso é muito bom. É assim que se quebram oligopólios, não é com regulação estatal. O Estado é um oligopólio, na verdade o Estado é um monopólio. É ingênuo esperar que um monopólio regule monopólios, né? Ele só vai fazer com que haja mais lobby e mais concentração de mercado. O que quebra oligopólios é tecnologia, é empreendimento, é inovação. E é justamente isso que as regulações estatais atravancam. Não só atravancam inadvertidamente, porque os legisladores são burros economicamente, mas o principal ponto é que eles fazem isso também de propósito, porque eles não querem perder o poder de monopólio que eles têm. E esses meios tradicionais, né, de informação, que o Diogo Forjaz muito bem chama de desmídia, eles destroem, tentam destruir, fazem lobby para destruir essa capacidade do consumidor de escolher o que ele quer consumir.
e se manter com esse poder. E para o governo interessa também, porque é o principal instrumento de propaganda estatal, é essa mídia tradicional capaz de ser comprada. É impossível comprar todo mundo, ou seja, é impossível comprar um sistema descentralizado. Você teria que subornar a humanidade inteira. Isso é logicamente impossível, porque as pessoas têm seus interesses próprios. Mas é possível subornar o poder concentrado, que é o caso desses monopólios midiáticos. E aí ele se torna o principal instrumento de propaganda, realmente, do governo. Aparece a Miriam Leitão lá na TV, tentando explicar por que inflação é bom, e desemprego é bom, carestia é bom, criminalidade é bom. O que é isso, senão a propaganda mais escancarada e desesperada de um sistema que já deveria ter morrido e está fazendo hora extra na Terra? Cara, sem dúvida nenhuma. E quando eu vejo isso, que eu fico me perguntando como que o Estado vai convencer o indivíduo a acordar todo dia, pegar ônibus, trem, metrô e ir a trabalhar agora pelo Drex, que é essa moedinha mágica de internet. Mas porque a grande diferença é que se você faz isso por papel, você ainda consegue pegar na sua mão o papel e guardar no bolso. Né? Você pode até trabalhar por Bitcoin e o pessoal fala, mas qual que é a diferença? Também o Bitcoin é só um número na tela do computador? O Drex vai ser só um número na tela do seu celular. Os caras vão só lá, digita e aparece. O Bitcoin não. Para esse número aparecer no seu celular, ele precisa vir com 15 toneladas de eletricidade por trás para ser sustentável. Então, essa é a minha grande dúvida de como que o Estado vai convencer os brasileiros a trabalhar por esse novo ativo que vai ser lançado, onde o brasileiro vai guardar tudo que ele tem de valor e principalmente a venda do tempo dele, mas que já vem com o plano Collor embutido. Né? Já vem com, porque a hora que eles quiserem, eles podem parar, pausar, falar assim, ó, gordinho, ó, você já comeu 10 cheeseburger essa semana, brother. Não, Ferrado, então. você não pode mais comprar carne não, velho. Você tem que entrar na dieta que o seu Drex não permite, agora você só pode comprar alface. Porque quando você escanear, os caras vão saber tudo. Não logo de início, mas é o que vai se caminhar essa tecnologia da CBDC. Aqui nos Estados Unidos, os estados são independentes e já vários estados já têm lei estadual aonde é proibido cancelar o dinheiro de papel e é proibido implementar uma CBDC. E agora estamos aí a nível presidencial conversa de Bitcoin. Como que você enxerga essa implementação do CBDC no Brasil, que já está em pleno e andamento e muito avançado comparado com outros países, mas que já vem ali com o coeficiente de controle total do indivíduo ou das finanças e monitoramento? Só uma coisa, Rodrigues, só para saber se o som tá bom, né? Tá bom sim, tá bom Rodrigues? sim. Não, maravilha. Pois é, então essa implementação para quem não sabe, o CBDC é o Central Bank Digital Currency, é a moeda digital de Banco Central, ela é uma total aberração, uma excrescência. Ela é o oposto de uma moeda digital de verdade, como é o caso dos bitcoins. Porque os bitcoins representam uma alternativa, um algo a mais, de um ativo a mais disponível para o cidadão que queira diversificar os seus investimentos. Mesmo se ele for maximalista, ele é um maximalista voluntário, ele escolheu aquele ativo. Então, o Bitcoin ele está sujeito a uma disciplina de mercado, ele precisa conquistar consumidores voluntários. Já o CBDC, ele não precisa ter essa disciplina de mercado, porque ele é um substituto de uma moeda de papel de curso forçado, ou seja, uma imposição de um monopólio estatal. E, portanto, ele só vai ter ali a capacidade de aumentar o controle do Estado em cima da vida do cidadão, como você falou. À medida que a história vai progredindo com a sua tecnologia, nós temos dois caminhos. Ou a tecnologia é usada para conferir mais autonomia e independência ao indivíduo, ou para escravizar o indivíduo. A tecnologia, portanto, ela é moralmente neutra. Eu não sou um romantista da tecnologia, como é o caso de alguns libertários, mas também eu não sou o Ted Kaczynski, que acha que a tecnologia é do mal. O grande divisor que separa o joio do trigo não é a tecnologia, mas é a atitude moral do homem. O que o homem faz com essa tecnologia? Como ela é aplicada e quais são as instituições que controlam essa tecnologia? Se é o mercado ou se é o Estado, é um fator extremamente relevante. Então, ao longo da história, qual era a moeda usada pelo homem?
eram moedas metálicas, eram ouro, eram commodities reais. Aí as pessoas, por motivos de praticidade, adotaram títulos de papel resgatáveis. Mas aqueles títulos de papel resgatáveis eram, pela sua própria definição, resgatáveis em ouro, em prata, em moeda metálica. Hoje, nós temos a moeda digital. Ela corresponde a um ativo eletrônico. O ativo eletrônico não é ruim por si só, a moeda de papel não é ruim por si só, desde que ela tenha lastro. O mercado tende a fornecer um lastro porque as pessoas demandam essa segurança. Já o Estado, não. O Estado sempre, ao longo da história, o que ele fez? Ele clipava as moedas, ele obrigava as moedas a serem trocadas por um certo valor de face, que não correspondia ao que sobrou de moeda real ali, de metal naquela moeda, porque o Estado clipou e ficou com uma parte. Isso se chama senhoriagem. Então o Estado sempre praticou a fraude monetária, a inflação, a expansão da oferta monetária sem lastro, que é a definição de inflação. Então, esse arranjo institucional faz toda a diferença se uma tecnologia vai ser usada para o bem ou para o mal. Esses CBDCs são do mal, o que significa que não é a moeda digital que é do mal, mas é o Banco Central que é do mal. A moeda digital privada pode ser muito boa, pode ser ruim também, não é porque é privado que é bom. Outro ponto importante, não é porque é estatal ou público que é mal. O arranjo estatal, ele é subótimo, ele não é o ideal, mas, pelo menos de forma pontual, circunstancial, algum político pode fazer alguma coisa boa. Isso que alguns libertários puristas não entendem. Então, por exemplo, se existe um movimento Illuminati aí das grandes corporações de impor uma moeda digital, e como você bem falou, isso é maligno, porque isso vai fazer com que o governo controle até o padrão de consumo dos seus cidadãos, é um crédito social, ele pode desligar a sua capacidade de comprar e vender no mercado, que é uma coisa literalmente apocalíptica, está no livro de Apocalipse, né? Aquele que não tiver a marca da besta não poderá comprar e vender. A moeda digital estatal caminha para isso. Então, é muito útil que haja políticos que façam leis limitando o poder do Estado, proibindo o Estado de, por exemplo, acabar com a circulação de cash, de papel moeda físico. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Eu vi, por exemplo, que existem algumas leis americanas que impedem o confisco de arma do cidadão, o que é muito bom. Você vê, por exemplo, que o equivalente à moeda digital de Banco Central no mundo das armas são as tais armas inteligentes, que elas são extremamente burras, porque o cidadão vai ter uma arma inteligente que só aciona eletronicamente, o governo pode apertar um botão e desarmar esse cidadão. O carro elétrico tem esse risco também, o governo pode acabar controlando o movimento dos cidadãos. Então, eu não confiaria no governo para ter um instrumento de controle tão poderoso quanto a abolição dos meios físicos e o monopólio de meios eletrônicos impostos. Você vai ter, em vez de Rodrigues digital, você vai ter uma Zélia Cardoso de Mello digital, que é a coisa mais perigosa que pode existir, confisco da poupança do cidadão. Por isso que o nome dessa moeda brasileira aí é Drex, que em Yiddish significa merda, literalmente. Então, qual é o ponto? O ponto é que o cidadão ele tem que ter liberdade monetária. Ele pode usar o ativo que ele quiser, inclusive o papel moeda, se ele quiser. Só que por que o papel moeda estatal é aceito na sociedade? Por dois motivos. Primeiro, porque ele é imposto por curso forçado. E segundo, porque o Estado exige a cobrança de impostos e exige que esses impostos sejam pagos com o seu papel moeda. Ou seja, o papel moeda estatal tem lastro, que é o trabalho real do trabalhador que tem o seu valor confiscado pelo Estado. A moeda digital ela não vai ter outro lastro senão a capacidade do governo ir para muito além da tributação. O governo vai controlar a vida do cidadão com uma moeda digital estatal dessa. Ao passo que a criptomoeda privada, ela permite que o cidadão fuja da sanha confiscatória do Estado, preserve a sua reserva de valor, fuja das regulações e tenha, pelo menos, durante algum tempo, uma janela de autonomia. É isso. E, cara, nesse ponto da moeda estatal do CBDC, a própria Venezuela já implementou o El Petro, lastreado lá, segundo o El Bigodon, lá em diamante, petróleo e seja lá mais o que for. E logo no começo, foi forçado todas as empresas que tinham negócios com o governo só podiam fechar o contrato e receber o El Petro. Foi assim que o Estado lá tentou forçar isso goela abaixo da população, e se eu não me engano faz 1 ano e meio que saiu aí o anúncio oficial que vão desligar o sistema do El Petro porque não pegou. Porque o Estado tentou forçar. Então, é de novo aquela grande questão. O que vem do Estado dá para confiar? Como que eles vão enfiar isso goela abaixo da pessoa? Se já
No atual momento, o brasileiro está pagando aí 2 trilhões de reais de imposto. Mas você não vê o retorno, a gente não está vendo o trem bala São Paulo, Rio, Salvador, a gente não está vendo expansão de aeroportos, a gente não está vendo melhoria das rodovias, a gente não vê o retorno é em saúde, então, pior ainda, educação, pior ainda. O brasileiro paga muito imposto, mas o brasileiro não vê o retorno disso. Como que ele vai confiar e vai trabalhar e vender o seu tempo por essa CBDC agora que o Estado está tentando enfiar goela abaixo do indivíduo? Aí é uma questão também do cidadão saber o que está fazendo, né? As pessoas têm que ter responsabilidade pelos seus atos. A nós, você que é um sujeito que entende profundamente sobre criptomoedas, e eu que entendo dessa filosofia política que está por trás das motivações espúrias do Estado, nós temos o dever de avisar o cidadão. Cidadão, você não vai confiar o seu tempo de vida, o seu tempo de trabalho, a reserva de valor daquilo que você construiu para o Estado. Quando uma pessoa pega a sua poupança de vida e confia essa poupança a pessoas não confiáveis, elas perdem dinheiro. Então, imagina só a situação de uma pessoa que confiou no esquema de pirâmide do Madoff. Perdeu tudo. Imagina uma pessoa que confiou, por exemplo, na Atlas Quantum lá. Perdeu tudo. Então, cabe a nós informar. Agora, o cidadão, no final, ele tem que ser responsável pelos seus atos. Não confiem em moeda e criptomoeda do governo. Isso é furada, isso é jogar o seu dinheiro pela janela. O governo mente, promete picanha metafórica. Não é agora que eles vão ser honestos. O Estado está aí há 7.000 anos roubando, matando, defraudando, fazendo propaganda enganosa. Não é agora que eles vão ser honestos com moeda central digital. Isso aí é mais um esquema para pegar o seu dinheiro e te controlar a vida. Agora, nosso papel é informar, não é obrigar. Quem obriga é o governo. Não, perfeito, perfeito. E Kogus, fala um pouco pra gente. Você está saindo como pré-candidato a vereador em São Paulo pelo União Brasil. Fala um pouquinho do União Brasil, que é um partido que eu não conheço, e o que você tem planejado aí, porque você é um cara libertário que defende criptomoedas, e o que você está aprontando aí para essa jornada sua? Pois é, Rodrigues, eu sou um libertário anarcocapitalista. As pessoas ficam aí falando que eu não sou anarcocapitalista só porque no final do ano passado eu tive uma discussão terminológica sobre o termo anarcocapitalista. Porque eu não gosto do termo. Porque anarco dá a impressão de bagunça e, na verdade, eu defendo uma ordem muito bem definida, que é uma ordem baseada no direito natural. E o termo capitalismo, apesar de, obviamente, eu ser um fã do livre mercado, muitos marxistas não entendem o que é capitalismo e acham que é algum tipo de lobby, de banqueiro fazendo fraude monetária. Então, além de ser um termo difícil de falar, anarcocapitalismo, muito longo, né? Então, só porque eu critiquei o termo, algumas pessoas desonestas vêm falar que eu não sou mais anarcocapitalista. Isso é mentira. Eu defendo o fim de todos os monopólios estatais, a privatização de tudo e que todos os serviços sejam providos pelo livre mercado. Eu defino o anarcocapitalismo como livre adesão a sistemas judiciários. E eu defendo isso. Então pronto, eu sou um anarcocapitalista. Agora, existem alguns libertários que eles chegam a ser ideológicos, né? E as ideologias são sempre ruins, porque a ideologia, ela cria uma bolha de uma falsa realidade paralela que não condiz com o pé no chão que as pessoas devem ter se elas quiserem concretizar algum intento. Se nós queremos realmente tornar o mundo um lugar mais provável de que se respeite a lei natural e a justiça natural, convencer as pessoas disso, aliviar o sofrimento das pessoas no aqui e agora, para que elas entendam no final, no longo prazo, de que elas devem obedecer a princípios objetivos morais absolutos muito bem definidos, nós não podemos nos contentar com ideologias que não têm relação com o mundo real. Então, quando você vê um libertário, por exemplo, falando, olha, se tivesse uma eleição onde o Javier Milei estivesse empatado com o Hitler ou com o Stalin, eu anularia o voto porque eu não voto em político. Isso é ridículo. Pelo amor de Deus. Quer dizer, a pessoa está desperdiçando uma janela de melhora, de aumento da liberdade, que poderia, inclusive, fazer com que ela tivesse mais espaço para divulgar essas ideias, por um purismo, por um preciosismo ideológico. Eu não sou um libertário ideológico. Eu sou, sim, um libertário que não faz concessão moral. Eu nunca vou defender a coerção estatal contra inocentes. Mas, sim, eu vou me candidatar e vou votar
e vou incentivar que pessoas boas, libertárias, de direita, entrem nas esferas de poder, na política, no judiciário, nas forças armadas, na polícia, porque esses poderes, por motivos certos ou errados, eles existem. E eles não podem ser monopólios de pessoas ruins, comunistas, esquerdistas, inimigos da família, da pátria. Então, se o poder político é real, que ele não seja um monopólio de pessoas inimigas da liberdade, meu Deus do céu. Aí existe a questão partidária, político-partidária. Eu me considero um libertário de direita. Existem pessoas que falam que libertário não é nem esquerda nem direita. Eu discordo disso. Direita é aquilo que é reto. Direitos são as justas e naturais hierarquias, começando pelo pai de família, pelo patrão na sua empresa. Isso é direita para mim. É uma sociedade descentralizada, orgânica, baseada em hierarquias naturais. E a perversão disso, a degeneração, é o esquerdismo. E o esquerdismo só vai nos levar aos vícios que vão nos escravizar. Então é isso, eu sou um libertário católico, eu defendo a verdade última que é Cristo. Muito bem. Aí, no Brasil, existe uma direita envergonhada, uma direita que tem vergonha de se assumir como extrema-direita, que não tem nada a ver com o nazismo, que era uma ideologia revolucionária coletivista de esquerda, anti-livre mercado, inclusive. Então, no Brasil, nós temos uma direita dispersa em vários partidos que ainda não sabe se definir, ainda acaba sem querer defendendo algumas pautas de esquerda, e não existe no Brasil um partido que seja única e exclusivamente de direita, um partido conservador, um partido direitista, um partido da restauração da ordem, alguma coisa assim, por motivos óbvios. Porque o pessoal da capa preta ali dificilmente autorizaria um partido desses sem impor algum obstáculo. Eu não imagino, por exemplo, a Carmen Lúcia, alguém do naipe dela, autorizando um partido conservador sem obstáculos. Então, a direita não tem, em termos partidários, uma casa própria, por assim dizer. Agora, existem partidos que acolhem pessoas de direita. Ou é um partido Big Tent, né, aquele que pega tudo, ou é um partido que tenta ter uma identidade mais à direita, ou é um partido que, por conveniências político-partidárias, se identifica atualmente como direita. Tem de tudo. Só não tem um partido que seja, assim, desde a origem, um partido por princípio de direita. Isso ainda não tem no Brasil. Agora, se nós queremos que a direita tenha poder e influência suficiente para criar um partido assim, ela precisa começar de algum lugar. E aí, a estratégia que eu adotei para mim foi União Brasil em São Paulo. Por quê? Porque, vamos lá, o PL é um partido tradicionalmente identificado com a direita bolsonarista. Só que, infelizmente, existem pessoas não bolsonaristas lá dentro, centrão mesmo, que estão querendo usar o poder de voto de algumas figuras grandes da direita para eleger um monte de centristas pelo voto proporcional. Esse é o problema do PL. Partido Novo. É aquela coisa. Eu não acredito num partido que um dia teve um sujeitinho que nem o João Amoedo lá dentro. É um partido que não tem nenhum princípio patriótico ou de valores tradicionais de família, de religião. Eles vêm lá com aquela conversa de mercado financeiro, etc., mas eles são meramente utilitários. Até eles falam alguma coisa sobre livre mercado, ótimo que eles sejam a favor do livre mercado, só que quando a defesa do livre mercado é uma coisa meramente utilitária, como é que eu vou confiar que esse cara vai manter-se fiel aos seus princípios se alguém oferecer uma bolada para ele? Eu não confio. O pessoal de partido já defendeu pautas de esquerda escancaradamente, já defendeu ditadura sanitária, já defendeu o mercado de carbono, que é um instrumento globalista, ecochato pra caramba. E aí nós temos União Brasil. O União Brasil era um partido que havia, aqui em São Paulo, havia acolhido o MBL, que é falsa direita, traiu a pátria, passou lei a favor de censura, elogiou Xandão. O MBL todo mundo sabe que não presta, né? Que não vale nada. E eles estavam lá no União Brasil. Agora, os próprios políticos velhos lá do União Brasil, os próprios políticos da velha guarda, eles estão irritados com o MBL. Porque a turminha do MBL, além de não ter princípios de direita, eles não cumprem acordo político, eles não têm aquela honra, aquele fio da barba. Isso irrita os políticos de velha guarda do União Brasil. E aí, esses políticos de velha guarda do União Brasil aqui em São Paulo perceberam que quem tem honra de fio de barba mesmo é uma direita principiada. Então, eles decidiram se endireitar, passar para a direita, acolher uma direita raiz mesmo. Tanto é que eles me acolheram. Eu que sou a extrema-direita das mais extremas que se possa imaginar. E eles acolheram outros candidatos de direita também com o objetivo de fazer essa filtragem, de ir escanteando o MBL, tanto é que eles não vão dar a legenda para a candidatura a prefeito para o Kim Kataguiri,
E a ideia é justamente essa, é impedir que o MBL continue tendo uma casa deles e transformar a União Brasil numa base avançada de direita. Pois é, e qual que é a visão hoje que você tem do Bitcoin e como vereador, o que você acha que é possível fazer em nome das criptomoedas ou pelo menos educar o pessoal nesse ramo? Olha, tem muita coisa para fazer. Porque, primeiro, mesmo que um vereador tenha uma alçada limitada, que é a alçada municipal, nada impede que ele tenha articulações políticas com os níveis estadual e federal. E que isso possa ajudar a longo prazo também, porque quando você se trata de eleições municipais, você está falando de como será o cenário político dali a 2 anos, quando houver eleições estaduais e federais. E aí as pessoas que se sobressaírem nas eleições municipais poderão levar ideias boas, libertárias, de direita, para outros níveis. Mas não é só essa questão de articulação e de trampolim político. Existem coisas a serem feitas também nos municípios. Por exemplo, os municípios, principalmente municípios grandes, como é o município de São Paulo, eles acabam se endividando. E eles têm precatórios a pagar, que é o fato de que eles têm que honrar esses credores, que vão lá querer que esses precatórios sejam pagos. Só que nós sabemos como é que o Estado funciona. O Estado é muito bom e muito rápido para cobrar o cidadão que deve para eles. A Receita Federal chega rapidinho. Agora, quando é o Estado que deve para o cidadão, aí o jogo muda. E o Estado enrola e adia o pagamento dos precatórios. E, com isso, o Estado acaba se valendo da própria inflação. Porque a inflação privilegia o devedor, em detrimento do credor. O dinheiro vai se desvalorizando, e aí, se o devedor vai ter essa dívida no mesmo valor nominal, ele vai pagar menos em valor real. Então, a inflação ajuda o devedor, não o credor. Agora, pensa comigo, se houver uma lei que permita que o cidadão exija o pagamento dos precatórios em criptomoeda, sendo que o Estado vai ser obrigado a pagar o cidadão em criptomoeda, o que vai acontecer? Vai acontecer que o cidadão vai ter a possibilidade de exigir o pagamento em moeda forte. Ou seja, quanto mais tempo o Estado ficar enrolando e caloteando o cidadão, pior para o Estado. Ele vai ser obrigado a pagar logo esses precatórios. O que significa que também ele vai poder se endividar menos, alavancar a dívida pública menos, gastar menos, dar uma de Haddad menos. Então nós vamos ter uma redução do Estado, porque ele vai ser obrigado, por uma lei dessa, a ter austeridade. Por isso, isso seria muito interessante para os municípios, que fosse feito pelos prefeitos dos municípios. Os prefeitos dos municípios deveriam ter a decência de fazer isso. Agora, você vai esperar a decência dos prefeitos? Porém, é possível que haja uma pressão da Câmara dos Vereadores, por exemplo, ou uma pressão da população. O fato é que no nível municipal é mais fácil para a população cobrar um prefeito. Imagina uma cidade pequena, o prefeito está lá no meio do povo. Seria um bom lugar para começar, cidades pequenas. Já cidades grandes, tem grandes volumes de precatórios. Então, é isso. No nível municipal, há muito a ser feito para começar a disciplinar o Estado e diminuir o tamanho dele. E sem contar também que com a tokenização e contratos inteligentes, tudo isso pode ser registrado e selado em um contrato inteligente, aonde o pagamento vai sair tal dia, tal hora e tal ano, automaticamente, sem que o Estado possa colocar as mãos nisso, ou reguladores políticos possam impedir o funcionamento automático do contrato inteligente. Por exemplo, tal dia, tal ano, você vai receber tanta quantidade, porque o contrato inteligente vai liberar para sua carteira direto. Indiferente, porque já está lá selado, foi emprestado por 15 anos, vai devolver 15 anos depois com juros de tanto. Tudo isso é possível. Vai demorar, ainda estamos engateando nessa tecnologia, mas com certeza isso vai ajudar no papel da diminuição do papel do Estado. Agora, Cogos, você acha que com esse impacto da tecnologia que nós temos agora, comunicação instantânea, e as pessoas cada vez mais tendo acesso a conteúdos que ninguém ensinou na escola, e conteúdos de economia, de investimento, de comportamento social, algo que o Estado nunca ensinou no indivíduo, mas ele tem isso na palma da mão dele no YouTube. O quanto rápido você acha que a ideia do Estado vai se dissolver das pessoas, agora que cada vez mais as pessoas têm esse acesso
a esses conteúdos que ajuda o indivíduo a despertar e sair da caverna? Antes de responder a sua pergunta, que é muito boa, quero só fazer uma parte e dizer como é bom conversar com gente inteligente. Porque aí eu Muito falei, obrigado. porque o seu comentário sobre os contratos inteligentes baseados em blockchain, por exemplo, mostram que é possível que haja um arranjo que faça com que os pagamentos do Estado não mais dependam de vontade política. Isso vai obrigar os políticos a serem austeros. E isso vai necessariamente diminuir o tamanho do Estado, porque se eles não obedecerem princípios de austeridade, a conta não vai fechar. E aí, à medida que a tecnologia for avançando e o mercado for avançando, a sociedade vai se desvencilhando do Estado por um motivo que você mesmo falou novamente, Rodrigues. As pessoas vão aprender habilidades. Habilidades que hoje são sonegadas ao povo pelo sistema de currículo centralizado no MEC, que não quer que as pessoas sejam independentes do Estado. Então, imagina só, existem pessoas que estavam aprendendo reprodução de lombriga na época que o Bitcoin valia R$1, meu Deus do céu. Isso é um crime, o que fizeram com a humanidade. Agora, à medida que o conteúdo for sendo descentralizado, tanto pelos vídeos de internet, quanto pela prática do homeschooling, que graças a Deus tem se tornado mais popular no Brasil, as crianças vão aprender habilidades mais relacionadas às suas próprias vocações, aos seus talentos, ou aquilo que o mercado demanda, e a sociedade vai se tornando cada vez mais eficiente em se livrar das dependências estatais. E aí imagina só o quanto de explosão de inovação vai ter numa sociedade dessas, até que as pessoas descubram maneiras de se livrar do próprio Estado. Tudo que nós precisamos é dar a essas pessoas, dar ao mercado, um tempo para respirar. Hoje o Estado pisoteia a sociedade a ponto dela não conseguir respirar. É como se houvesse uma feminista sentada em cima do pulmão das pessoas. Você não consegue respirar assim. O governo quer proibir o homeschooling, quer censurar as redes. Aí fica difícil. Se houver pessoas dentro da política que ninguém vai acabar com o Estado lá dentro, mas que pelo menos consiga aliviar um pouco do peso do Leviatã, nós vamos ter uma janela que o próprio mercado vai saber aproveitar. Eu sempre brinco nas nossas lives aqui que eu tenho um personagem chamado Rodrigo Ditador, que eu falei que esse negócio de democracia não tá com nada, eu vou ser um péssimo presidente, mas eu vou ser um excelente ditador, né? Eu sempre falo assim. Eu falo, quando eu for ditador do Brasil, a primeira coisa que eu vou implementar é prefeito, governador, vereador, todo mundo recebe o salário no blockchain, para todos os indivíduos poder monitorar para onde vai o dinheiro desses pilantras e onde que eles gastam o seu dinheiro. Porque nós temos as ferramentas onde o Estado monitora nossas finanças, porém o indivíduo não consegue. E tendo essa opção de você registrar tudo no blockchain ser aberto para qualquer indivíduo, principalmente os contratos do governo executarem automaticamente. Sai o dinheiro do Banco Central, entra no contrato inteligente, paga tal, todo mundo vê. O blockchain, ele muda muito e muda as coisas muito rápido, mas não é todo mundo que conseguiu entender o poder dessa tecnologia ainda. Pois é, isso acabaria com esses escândalos de superfaturamento, licitações espúrias que o PT adora fazer, favorecer os amiguinhos, Joesley Batista. Tudo ficaria muito transparente ali no blockchain. Sem dúvida. Então, Augusto, o que eu te perguntei lá, que você falou que ia responder no final, depois mudou. Quanto tempo você acha, com o impacto dessa tecnologia, que essa ideia do Estado vai sair, ou vai diminuir, ou vai se dissolver da cabeça das pessoas? Então, Rodrigues, aí entra uma questão que não é política nem econômica, mas é uma questão teológica, né? Infelizmente, está previsto na Bíblia que o Estado vai se expandir até chegar ao reino do anticristo, e só o próprio Cristo vai conseguir destruir as potestades do anticristo, né? Agora, nós não sabemos quando, nós não sabemos como, nós não sabemos se a humanidade vai ter algum tipo de ciclo de aumento da liberdade antes que ela se degenere totalmente. Para mim, a questão é sempre moral. A tecnologia e a economia acabam sendo neutras nessa equação. Agora, é moral, é de bom tom, é virtuoso que nós busquemos soluções para aumentar a liberdade das pessoas. E essas soluções passam pelo blockchain, pelo criptomoeda, pelo homeschooling, pelo armamento. Tudo isso faz com que pessoas, com que mais gente possa ser livre, próspera, feliz nas circunstâncias em que nós vivemos. Nós passamos por esse mundo aqui numa fração de tempo e espaço, e a nossa missão é combater o bom combate, fazer o nosso melhor, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos,
e tentando fazer alguma coisa boa para o próximo. Se isso vai acabar com o Estado ou não, eu não sei. O Olavo de Carvalho falava que as pessoas, quando vão avançando nas virtudes, elas chegam num ponto que elas não se preocupam mais com o resultado das suas ações em termos utilitários, mas com o teor moral, o teor de virtude daquelas ações. Então, o grande ponto é ir fazendo o nosso melhor para aumentar a liberdade. É aquela coisa, eu não acho que um dia vai ter um mundo sem estupros, mas o que eu puder fazer para combater o estupro, eu vou fazer. É isso. Maravilha, Cogos. Sempre um prazer enorme bater esses papos inteligentes com você. Você, então, que também agora é pré-candidato a vereador em São Paulo pelo Partido União. Já deixo o convite aqui aberto para ou mais perto das eleições ou depois das eleições voltar aqui no debate descentralizado para a gente bater outro papo inteligente assim. Rodrigues, foi uma grande honra, um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com você, e eu também aprendo com você, com seus comentários, por isso que eu falo que é bom falar com gente inteligente, intelectualmente honesta. Quero mandar também um grande abraço aí à nossa audiência, que Deus abençoe e proteja o nosso Brasil.